Bem-vindo! Esse é o canal Pensador Calculista. Se você está procurando conteúdo de cálculo, então veio ao lugar certo. Não perca a oportunidade de se inscrever agora no canal e deixar seu like. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Nesse vídeo, vamos ver a parte 4 da integração das expressões que contêm funções trigonométricas. Bem, agora nós vamos considerar o caso do produto de potências do seno e do cosseno. Integral de seno elevado a n de x, cosseno elevado a n de x dx. E agora, m e n são inteiros, podendo ser, claro, negativos ou positivos. Nesse caso, haverá 3 casos possíveis. Vamos ver então o primeiro caso. Pelo menos uma das potências é ímpar e positiva. Então, este caso, como eu tenho uma potência que é ímpar, eu posso, claro, desdobrar isto no produto de uma potência par vezes o cosseno, uma potência par do cosseno vezes cosseno, uma potência par do seno vezes seno, e assim sucessivamente. Então, este caso é redutível ao caso que nós tínhamos r do seno vezes o cosseno de x dx, r do cosseno vezes o seno de x dx. Eu vou chamar, é claro, no primeiro caso, u igual a seno, du igual a cosseno de x dx. No segundo caso, u igual a cosseno, du igual a menos o seno de x dx. Então vejamos isso aqui para facilitar através de um exemplo. Observe que aqui está no numerador uma potência ímpar do cosseno. Então, eu desdobro aqui ao lado esta potência ímpar do cosseno em cosseno de x vezes o cosseno de x dx sobre o seno à quarta. E troco, claro, o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado. Então agora eu tenho uma parte que envolve apenas o seno multiplicada pelo cosseno de x dx. Se eu chamo então u igual a seno de x, du igual a cosseno de x dx, eu posso prosseguir com a integral de uma fração racional, que vai ser então resolvida pelo método das frações parciais. Então, du sobre u elevado à quarta, du sobre u elevado ao quadrado, integral de du sobre u elevado à quarta menos 1 sobre 3u ao cubo, integral de du sobre u ao quadrado, 1 sobre u. Então, esta solução é menos 1 sobre 3u ao cubo mais 1 sobre u, mais a constante. Voltando agora à variável inicial, eu tenho 1 sobre x, menos 1 sobre 3 vezes o seno ao cubo de x, mais a constante como resposta deste primeiro exemplo. Perfeito? Então vamos aqui ao segundo caso. M e n são pares e não negativos. Se são pares e são positivas, estas potências m e n, então isso significa que eu posso trocar o cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2x sobre 2 e o seno ao quadrado
por 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Já que as potências são pares, então eu vou desdobrando em cosseno de 2x, em cosseno de 4x, em cosseno de 8x, e assim sucessivamente, quantas vezes sejam necessárias. Então, vejamos aqui esse exemplo, integral do seno à quarta de x dx. Então, o seno à quarta é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 elevado ao quadrado. Então, este 2 que está aqui no denominador, evidentemente, vai virar 4. Então, eu já vou passar 1/4 para fora e deixar aqui dentro apenas 1 menos o cosseno de 2x ao quadrado. Então, esta integral é evidentemente igual a 1/4 da integral de 1 menos 2 cosseno de 2x mais o cosseno ao quadrado de 2x, que eu vou então desdobrar em duas integrais. A primeira integral já tem solução imediata, que é x menos o seno de 2x, e o 1/4 já está lá do lado de fora. Mais 1/4 do cosseno ao quadrado de 2x. Ora, cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais o cosseno de 4x sobre 2, que eu agrupo com aquele 1/4 e vira 1/8. E esta daqui é outra integral imediata. A primeira me dá x sobre 8, enquanto a segunda me dá o seno de 4x sobre 4. Então eu posso evoluir aqui embaixo e eu tenho então 1/4 de x menos o seno de 2x, que teria sido a primeira integral, mais x sobre 8, mais seno de 4x sobre 32, mais a constante. Então, agrupando agora, eu tenho 1/4 de abre colchete 3x sobre 2, menos o seno de 2x, mais o seno de 4x sobre 8, mais a constante. O último caso, então, eu tenho m e n novamente pares, mas pelo menos um é negativo. Se pelo menos um é negativo, eu não posso usar a transformação anterior, que eu vou jogar 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ou 1 menos cosseno de 2x sobre 2 no denominador e já não me terá serventia nenhuma, ao contrário, vai complicar o meu trabalho. Então, neste caso, eu vou regressar a mudança de variável t igual a tangente de x, logo, dx é dt sobre 1 mais t2. O cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 1 mais t2, e o seno ao quadrado de x é t ao quadrado sobre 1 mais t2. Então, este aqui é um exemplo em que eu tenho que integrar seno ao quadrado de x sobre o cosseno a sexta de x dx. Ora, o seno ao quadrado vimos que é t ao quadrado sobre 1 mais t2. Já o cosseno a sexta potência é 1 sobre 1 mais t2 elevado ao cubo. Como esse 1 mais t2, esse 1 sobre 1 mais t2 elevado ao cubo está no denominador, então aqui ele vai passar ao numerador. E aqui o meu dx, dt sobre
1 mais t ao quadrado. É claro que eu vou cancelar este quadrado de 1 mais t2 com o cubo e vai me sobrar 1 mais t2 no numerador. Logo, eu vou passar a integral de t ao quadrado vezes 1 mais t2, como aqui está, dt, que me dá como resposta t ao cubo sobre 3, mais t à quinta sobre 5, mais a constante. Então, finalmente, a resposta, trazendo de volta a variável original, eu tenho tangente ao cubo de x sobre 3, mais a tangente à quinta de x sobre 5, mais a constante, então.